E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento? Estamos aqui em mais uma segunda, mais uma semana sendo iniciada. Hoje dia 19 de agosto de 2024, estamos aqui para falar mais um pouquinho aí sobre mais um pregão. Então, mais um dia de alta para esse índice, frustrando a possibilidade de correção dele, entregando mais um candle aí, estopando inclusive quem já estava tentando adivinhar topo. E hoje foi mais um dia que quem procurou topo, maior parte das vezes aqui acabou se dando mal, né? A gente entregou uma leve correção agora só no final do pregão para esse índice. O dolinha também, ó, mais um dia de pancada nesse dólar, quase 1,5% de queda, 1,2%, chegou a estar caindo um pouco mais. Então bora ver aí as oportunidades que a gente teve dentro desse dia, dentro dessa segunda-feira direcional para os dois ativos. Antes, deixa o dedão aqui, ó, já no like, clica aqui embaixo em se inscrever se você ainda não é inscrito nesse canal. E se você deseja fazer parte aí da próxima turma de mentoria que vai começar no começo agora de setembro, daqui 15 dias praticamente, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Bom, começando então, galera, retomando aí a semana passada, a gente tinha uma possível movimentação de topo para esse índice. Um ombro, cabeça, ombro, como a gente comentou aqui, ó, no vídeo de fechamento da semana anterior. Só que esse ombro, cabeça, ombro, ele não foi ativado de fato. Quando vem a ativação desse ombro, cabeça, ombro? Justamente nessa troca de polaridade, na quebra da estrutura para iniciar esse processo corretivo. Aqui é o ponto de venda, ó, que a gente teria caso esse ombro, cabeça, ombro aqui tivesse dado sequência. O que a gente já consegue observar para a abertura do nosso pregão de hoje foi que a gente teve aqui uma abertura já eliminando a última perna dos vendedores. Se a gente for pegar o pregão da sexta-feira, esse daqui era o último topo que a gente tinha, e essa daqui era a janela de vendedores, era uma pernada, ó, de vendedores. A nossa abertura já veio com a eliminação, veio em gap de alta, buscando aqui, ó, novas máximas. Com isso, já quebrou toda a estrutura possível que a gente tinha para iniciar uma correção nesse índice. A gente teria daí chances de buscar a máxima anterior aqui da sexta-feira. O candle da sexta-feira, se a gente for analisar aqui parte de Ibov, já ficou uma top in tail na nossa resistência histórica. Isso aqui, sem dúvidas, que chama muita atenção, porque é um baita de um candle. O padrão de candle é um candle vendedor em uma região de resistência. E aí, o que o pessoal vai tentar fazer? Antecipar o cenário, e hoje acabou sendo estopado. Inclusive, isso aqui é um padrão de continuação dentro do nosso operacional. A gente já está numa localização bastante afastada, mas se a gente for pegar esse ombro, cabeça, ombro aqui, ó, do Ibov, pelo time frame do diário, esse ombro, cabeça, ombro invertido, a gente ainda tem alvo aqui, ó, na casa dos 136,438, através da projeção dessa onda aqui, ó, para cima. Ou se a gente for pegar o tamanho desse pullback aqui para cima, a gente já cumpriu o primeiro alvo, a gente teria segundo alvo para ir buscar nessa região, ó. Inclusive chegando muito próximo desse segundo alvo hoje. Mas eu trabalho com projeção porque é um pivô aqui ascendente, então a gente tende a buscar alvos desse movimento aqui para cima. A gente pensando em índice futuro, a gente dá continuidade no cenário do Ibov. Então, probabilidade que de um movimento altista. Quando a gente abre olhando 2 minutos, a gente deixa a região de Fab 4 para trás. Já seria uma oportunidade possível logo na abertura. Eu tinha uma Fab 4 comprimida. Seria a primeira oportunidade de sair comprando esse movimento, justamente pelo cenário de Fab 4. Pelos 5 minutos foi mais legal ainda, né? Porque a nossa região de Fab 4 foi rompida com barra sólida pelos 5 minutos. Isso aqui já indicava a possibilidade de um movimento altista. Olha só que barra de ignição de movimento, saindo da região da média móvel de 200, que é a nossa média móvel mãe aqui, a master de todas. Então, é uma barra de ignição de movimento. Para fazer o melhor ponto aqui, para a gente observar uma oportunidade, seria aguardar um pullback. Seria justamente aguardar uma possibilidade de entrar nessa operação, nesse movimento altista, seguindo o time frame do diário, seguindo aí a força maior do movimento, que é a nossa tendência de alta desses últimos todos os dias, é esperar um pullback para a gente conseguir comprar mais barato. E aí, olha que pullback, que movimento bonito que foi aqui, ó, nessa abertura desse índice. Temos o movimento comprador, temos o retorno cadenciado dentro desse movimento comprador. A gente faz o movimento comprador em 2 barras de compra e a gente retorna em 4 barras aqui
para entregar metade do movimento, região de 50%, uma baita aqui, ó, de uma região compradora. Pelo cenário dos 5 minutos, a gente já deixa aqui um candle barra número 7, uma GBR, dando sequência nesse movimento de alta. Pelo 2 minutos, a gente tem aqui a possibilidade de entrada também nessa GBR número 16, em cima da média móvel de 20. Foi aqui praticamente o fundo, ó. Olha só que solidez dentro desse movimento comprador e o retorno muito cadenciado dos vendedores. Então isso aqui era muito nítido, que a gente tem muito mais pressão de compradores nesse movimento do que a pressão dos vendedores. Hoje, inclusive, foi durante a maior parte do movimento, esse tipo de movimento, né? Uma movimentação de alta muito forte. Os candles compradores totalmente plenos aqui dentro dessa tendência de alta que a gente se desencadeou. Então, a possibilidade da nossa abertura, na nossa primeira hora, foi justamente aqui nesse mesmo ponto, pelos 5 minutos ou pelos 2 minutos, pegando abertura em gap de alta, pegando essa força compradora dentro desse primeiro movimento e o recuo de maneira cadenciada. A gente sabe que 2 minutos, estado comprimido, médias móveis próximas. 5 minutos, estado comprimido, médias móveis de 20 e de 200 próximas. Então esse movimento ele pode desencadear um movimento mais longo. E é isso que a gente vai aproveitar quando a gente sai de um estado comprimido. O Oliver Velez mesmo fala que as nossas melhores operações sempre vão sair de estados comprimidos do gráfico. Estado comprimido, olha a pancada que esse índice andou aqui para cima, 2.000 pontos. Se eu coloco nos 5 minutos e guio pela média móvel de 20, que é um dos cenários do nosso trailing stop, a pessoa teria saído justamente aqui, ó, dentro desse contexto dos 5 minutos. Então, foi um dia de tendência maravilhosa dentro desse movimento. A partir do momento em que a gente rompe essa máxima do dia anterior, aqui, ó, a gente faz o rompimento dessa máxima, a gente já pode espelhar o movimento do fundo ao topo do dia anterior e buscar por alvos de Fibo desse movimento, porque a gente está ativando um movimento maior. E aí, eu posso espelhar esse movimento aqui, desse fundo, para esse topo e vir buscar os alvos de Fibo. Pelo 2 minutos... Bom, vamos mapear aqui possibilidades de compras dentro do nosso operacional. Aqui já é o primeiro pullback cadenciado, cenário dando sequência. Barra sólida que não dá sequência, essa barra número 23. A partir do momento em que a gente repassa para cima da média móvel, aqui é outro ponto de compra. Média móvel de 20, de 8, ambas alinhadas, paralelas aqui, ó. Dando sequência no movimento de fundos ascendentes e topos renovados aqui. Movimento comprador com barras grandes sólidas, movimento com as barras vendedoras sem dar sequência no movimento. Aqui a gente teria uma nova oportunidade de compra com troca de polaridade, com esse topo aqui anterior, agora deixando um cenário de fundo para a gente. Ó, topo que está virando fundo nessa troquinha de polaridade. Preço rompe, dá sequência no movimento, aciona aqui um cenário de VBS, cenário de continuação de movimento. Preço inclina a média móvel de 20, média móvel de 8, alinha aqui com todas as médias, ó, as 3 médias alinhadas, e todo sinal comprador que eu tenho dentro do nosso operacional é possibilidade de continuação de movimento. Ó, uma BT em lock 1, eu tenho aqui outro sinal de uma BT em lock 3, olha só, e todos os cenários dando continuidade, uma RBI. Depois eu tenho aqui, ó, um cenário de mais um breakout, dando esse rompimento positivo. Aqui, ó, seria um dos melhores pontos de continuidade de movimento, média de 20, média de 8, barra bull aqui, ó, engolindo bastante vendedor para a esquerda. Olha só como não tenho força de vendedores. Hoje, dentro de um movimento como esse, a gente tem duas oportunidades de trades, na compra e na venda. Compra em região de pullback, possível região de fundo, ó, vamos desenhar aqui para ficar um pouco melhor. Uma tendência de alta ela é formada o quê? Por topos e fundos ascendentes. Dentro de uma tendência de alta, a gente vai ter 2 tipos de oportunidades de trade. Vou pegar aqui, ó, uma suposição que essa daqui é uma média móvel, essa verde, ó, uma média móvel de 20 períodos. Dentro de uma tendência de alta, o ideal é nós comprarmos em regiões de fundo próximo da média móvel de 20, em regiões de fundo próximo da média móvel de 20. Esse daqui é um tipo de oportunidade que a gente tem dentro de uma tendência de alta. E para eu buscar pelo cenário, esse aqui então é o cenário o quê? Cenário comprador, cenário comprador, cenário comprador. Se eu quero buscar por vendas de movimento dentro de uma tendência de alta, eu tenho que esperar o afastamento do preço para as médias e aqui eu localizo alguma possibilidade de venda dependendo do candle que eu tiver ali de afastamento. Então é a
possibilidade de venda dentro de uma tendência de alta pelo cenário de afastamento. Mas eu realmente preciso estar afastado da média para eu ter o quê? Risco-retorno dessa operação. Porque o meu risco vai ser desse tamanho aqui e o meu retorno é até a média. Porque é uma média que vai conduzir o preço dentro de uma tendência de alta. Então, por isso, eu tenho que pensar, ver se tem essa oportunidade dentro dessa tendência e se vale a pena eu me posicionar numa venda, num movimento altista, a ponto desse preço poder ou não voltar na média. Então, a partir do momento em que eu estou dentro dessa tendência de alta, a gente tem algumas oportunidades de pegar operações na ponta da venda. Vamos supor aqui, ó, essa top inteio. Essa top inteio aqui, ó, é uma possibilidade de ser vendida, essa barra número 60. Qual que é o meu critério para executar uma venda nessa barra número 60? Eu vou identificar a distância que ela está para a média móvel de 8, a distância que ela está para a média móvel de 20. Se eu tenho ainda risco-retorno, dentro desse tamanho de risco, se eu tenho esse retorno possível aqui para a média de 8 e para a média móvel de 20, eu vou observar também qual é a minha potência anterior aqui, ó, desse movimento, se as barras ainda estão potentes, com bastante solidez, ou se elas já estão diminuindo de tamanho. Isso aí pode favorecer mais uma operação a dar certo, se elas já estão diminuindo de tamanho. E, além de tudo, o tamanho desse risco em pontuação. Bom, 75 pontos. É uma operação possível de ser vendida pelo tamanho do seu stop, não é um risco tão caro. Se não é um risco tão caro, eu tenho distância para cá? Bom, eu tenho uma distância equivalente, eu posso pegar aqui minha ferramenta de projeção e projetar essa barra para baixo, ver onde vai pagar tipo o primeiro push, segundo push desse movimento. Então, habilitaria uma possibilidade de venda pelo cenário do tamanho e pelo distanciamento, mas não habilitaria a minha venda pela solidez dessa barra aqui. Bom, essa barra 59, ela tem muita potência dentro desse movimento, ela fica realmente grande e eu observo que os compradores eles estão dominando esse movimento. Então, não dá para eu colocar um risco dentro de uma operação aqui, justamente por conta dessa mega potência dos compradores. E aí, às vezes, você pensa o seguinte, bom, mas é só 75 pontos. Se eu opero aqui com 5 contratos, vai ser igual a quanto? R$75. Não vai fazer tanta diferença assim na minha vida. Realmente, R$75 não vai deixar você mais pobre. Você pode perder essa operação. Mas se você ficar com esse tipo de pensamento, que é um stop barato, você nunca vai chegar nos seus 500 contratos. Porque com 500 contratos você vai perder R$7.500. E aí, seria possível você perder R$7.500 aqui dentro dessa barra, dentro dessa região? Não vale a pena. Então, já pensa com um pensamento grande. Já finge aí que seus 5 contratos de hoje já são 500. E você vai localizar por oportunidades que realmente são boas, são de qualidade. E não porque apenas você, se eu perder, vou perder pouco. Isso não é uma atitude de um profissional. Então, já fique esse insight aí para você que gosta de ficar pegando trade no risco só porque vai perder pouco. Eu já tive durante muito tempo eu tive esse tipo de mentalidade. E enquanto eu executei isso dessa maneira, eu só me ferrei. Bom, então, identificando essa mega potência, as barras compradoras todas sólidas dentro desse movimento, o preço realmente se deslocando com bastante pressão compradora. A gente tendo alvos de FIBO aqui, ó, do dia anterior para trás. Essa movimentação toda aqui de alta estava querendo dar sequência nesse movimento. Então, eu sei que operações vendidas vão ter que ter uma cautela maior. E as movimentações, ó, a gente percebe que nenhuma perna compradora ela foi eliminada. O preço simplesmente vai seguindo, renovando topos e produzindo fundos mais altos, plena tendência de alta. Barra compradora sólida, mais movimentação aqui, ó, de mais um breakout. O cenário caminha de lado até descansar, o movimento segue mais uma pancada, ó. Mesmo tipo de entrada dessa barra 145 para essa barra 96. Uma barra compradora com as médias móveis de 20 e de 8 alinhadas, engolindo bastante barra vendedora. Barra compradora com a média de 20 e de 8 alinhada, engolindo aqui as últimas 3 barras vendedoras. Então, perceptível que esses vendedores realmente aqui, ó, não estavam com força, produzindo bastante potência. Olha só onde eu vou ter uma oportunidade de venda específica dentro de uma tendência de alta. Nessa exaustão de preço. Essa distorção que a gente geralmente causa no gráfico, ó, a gente deu simplesmente uma pancada de 600 pontos aqui, ó, principalmente nesses dois últimos candles, 350 pontos em 2 minutos aqui, em 2 candles de 2 minutos, 4 minutos nessa movimentação. Então, isso aqui sim
causa uma distorção no preço. E se você está procurando por oportunidades vendidas dentro de uma tendência de alta, você precisa pegar justamente nesses momentos de distorção de preço. E aí, olha só que qualidade que eu vou ter dentro dessa operação. Eu tenho uma barra pequena. Uma barra pequena num cenário de barra elefante aqui, ó. Nesse caso, é uma barra elefante de exaustão. Então, aqui, ó, barra elefante de exaustão. Por quê? Porque ela está já sendo a terceira barra consecutiva e ela é a maior desse último movimento. Ela tem 230 pontos. De todo esse último movimento, ela acaba sendo a maior. E ela está afastada de todas as médias. Então, ela é considerada uma barra elefante de exaustão de movimento. A partir do momento que eu deixo essa barra número 160, ela se torna uma RBR dentro do nosso operacional. Uma Red Bar Reversal. Uma barra vermelha de reversão de movimento. Essa barra vermelha de reversão de movimento, eu tenho um stop plausível? Tenho stop plausível. Tenho distanciamento para a média móvel de 8 e média móvel de 20? Eu tenho quase um 2:1 até a média móvel de 8, do tamanho dela. Essa daqui é uma barra que a gente coloca o stop nela mesma. Então, seria stop loss aqui, entrada na ativação dessa barra, alvo inicial na média móvel curta, segundo alvo na média móvel de 20. Bom, trade realizado na ponta da venda, pegou essa distorção, parcial realizada, condução no barra a barra, saída aqui na barra 165, pronto, você fez aqui um trade dentro de uma oportunidade vendedora, dentro de uma tendência de alta. Precisa ser um trade rápido, precisa ser um trade aqui desse cenário distorcido. Como eu gerei exaustão desse movimento, atingi todos os alvos que a gente tinha no dia, a gente realmente causa o cansaço nesse preço. E aí entra um fator bem interessante. 2 minutos, a gente saiu sem testar a média móvel de 200. E em poucos casos a gente vai ficar sem testar ela no dia. No 1 minuto, o mesmo cenário. A gente não tinha testado a média móvel de 200. Então o preço gera a exaustão do movimento e ele aguarda essas duas médias. A primeira média aqui, ó, a gente volta para a média móvel de 200 do 1 minuto. Preço tenta dar sequência, mas falha. Falha em novas máximas. Eu tendo a fazer o quê? Gerar novas mínimas e vim buscar a 200 do 2 minutos. Falhei em renovar as máximas anteriores aqui, produzindo uma máxima mais baixa, exatamente na retração de 61 desse movimento. Então, é característico a gente capturar a liquidez na região aqui, ó, de 61% do movimento da queda, produzir o topo descendente, tenho máximas mais baixas e eu falho o movimento vindo buscar a 200 do 2 minutos. Eu já chego nessa região da 200 do 2 minutos bastante esticado. E dentro da tendência de alta, 200 do 2 minutos, ela tem a característica de suporte. Justamente porque a média móvel curta dos 60, olha lá. Olha o halt que a gente faz aqui na média curta dos 60 minutos. E era justamente o primeiro teste na média móvel curta dos 60 minutos, depois que a gente entrega esse movimento comprador. Primeiro teste na média móvel curta dos 60 minutos, a gente tende a gerar continuidade desse movimento. A gente tende a buscar regiões de novas máximas. Então, sabendo dessa leitura do contexto todo, chegando nessa região da média móvel de 200, era uma possível realização de alvo, no caso de uma venda, alvo da vendido aqui, ou então uma oportunidade compradora dentro dessa BT 251. Pelos 5 minutos, a gente estava ativando aqui um CDB. Olha só que legal, movimento em 6 barras consecutivas atingindo a região de suporte importante. Preço gera essa distorção e busca outra região da máxima. Aqui uma operação que pagou, ó, no final do dia mais de 400 pontos até a renovação da máxima anterior. Então uma operação bem legal de ser feita analisando todo esse contexto. Então o índice numa linda movimentação, majoritariamente aqui compradora. Se você ficou tentando caçar venda durante essa pernada de alta com o preço vindo perto da média, o preço ele não gera tanta distorção da média. Olha como ele vai subindo coladinho na média. É justamente o cenário de uma super tendência. Então, dentro de uma tendência assim plena, como a gente teve no pregão de hoje, você só pode fazer duas coisas aqui dentro dessa tendência. Ou compra, ou fica de fora. É o melhor cenário que você vai tomar aqui como decisão. Ou você fica de fora e tudo bem você não ficar confortável em querer comprar esse movimento, ou você vai optar por operar a favor do movimento e comprar em possíveis pontos de compra, que nem a gente definiu aqui, ó, numa tendência de alta, você vai buscar por oportunidades compradoras nessas regiões aqui, ó, de possibilidades de fundo para buscar pelo movimento aqui de sequência comprada.
Então o índice num movimento bem interessante. Bora ver o dolinha, que o dolinha, se o índice ficou bonito na abertura, esse dólar ele ficou simplesmente sensacional. É só a gente observar o cenário do 15 minutos aqui, começando por uma análise um pouco maior aqui pelo 15 minutos. Bom, 15 minutos a gente tem essa média móvel de 200 como uma baita de uma resistência para esse dolinha. Deixa eu apagar aqui, ó. Então, essa média móvel de 200 já estava batendo no preço aqui há 2 dias atrás, na quinta e na sexta-feira, servindo para nós como resistência dos preços. Então, para comprar dólar, qual que é o cenário mais legal aqui? Bom, eu tenho que esperar o rompimento dessa região, trocar a polaridade com essa região de resistência e entregar uma continuidade de movimento. Isso daqui pode caracterizar um trade grande nesse dólar num cenário de reversão de movimento. Mas, como a gente não superou esse movimento e pelo 15 minutos a gente tem uma região de Fab Four bem comprimida, olha só, região de Fab Four pro pregão dessa segunda-feira comprimido. Se eu caio por 10 minutos, estado comprimido. Se eu caio para os 5 minutos, estado comprimido. Se eu caio para os 2 minutos, estado comprimido. Estado comprimido do mercado em todos esses time frames. Então, era só aguardar a saída desse movimento para pegar o direcional desse dólar. E a saída do movimento veio justamente nessa primeira barra. Primeira oportunidade do dia, trade de Fab Four de livro na melhor localização possível. Esse contexto do dólar aqui, ó, é só venda dentro dessa primeira barra. Stop atrás da média móvel de 200 e deixa o pau torar. Se você tem receio ainda de pegar nessa primeira barra, existe a oportunidade de você aguardar o pullback do movimento. Pelo 2 e pelos 5 minutos aqui, nos dois time frames ficaram bem alinhados. Pelos 5 minutos eu acho até que ficou mais bem alinhado. Então, GBTO acionada na anulação dessa barra número 5, além de ser um cenário de gift, porque eu estou dentro dessa barra vermelha aqui, ó, dessa primeira barra de ignição de movimento, saindo de um estado comprimido, média móvel de 228, todas alinhadas em todos os time frames. Depois eu tenho mais uma barra aqui, ó, que foi a saída desse movimento, a barra número 12. Aqui eu até tenho outro tipo de setup, né, uma delay de bottom in tail takeout nessa barra 9, ou então uma NRB aqui nessa barra número 11. Pela confirmação, barra número 12, dando saída do movimento aqui, cenário totalmente alinhado. Médias comprimidas, estado aqui bem comprimido das médias. E aí eu posso fazer primeiro, né, buscando alvos menores. Movimento de projeção desse movimento para frente. Primeiro, segundo, terceiro alvo aqui atingido, praticamente em linha reta na condução só pela média móvel curta desse movimento. Lindo movimento, já dava para você aqui fazer a semana nesse trade desse dólar. A partir do momento em que ele simplesmente continua caindo, a gente tem a possibilidade aqui de um movimento maior para esse dólar. Eu tenho essa impulsão, tenho essa correção, tenho ativação aqui desse pivôzão de baixa. Então, posso pegar espelhamento desse asão aqui do dia anterior para baixo, mesmo movimento que a gente fez no índice, só que para cima, eu posso pegar esse movimento aqui para baixo, através aqui, ó, da projeção de Fibo, dessa máxima com essa mínima. Primeiro e segundo alvo aqui cravados. Se eu quero alvo de projeção para pegar um movimento maior, eu jogo para esse topo anterior aqui em cima. E aí eu também pego o quê? Projeção, primeiro e segundo alvo desse movimento aqui, lacrados, cravados nesse dólar. Simplesmente um movimento totalmente direcional. Lembra que a gente estava buscando, quando a gente pega aqui uma região mais macro, você pode pegar aí vídeos de fechamento mais atrás. A gente tendia a vir buscar essa região aqui do 400, 5.400 era uma região potencial desse dólar aqui para a gente vir buscar. Pelo time frame do diário, a gente está atingindo essa região e caso a gente consiga realmente romper essa região zona aqui, ó, de suporte, a gente está um pouco afastado das médias móveis, é o que desfavorece o rompimento desse suportão aqui, mas a gente tem alvo aqui, ó, na média móvel de 200 pelo esse time frame diário, que está lá na casa dos 5.200. Então, vamos fazer uma fé aí para ter Disney final do ano e que a gente volte aqui um pouquinho mais, pivote um pouco mais aqui nessa movimentação e dê sequência para vir buscar essa região. Mas a primeira região de suporte que a gente tinha pro dolinha era o 5.400, era uma região aqui que a gente já estava mapeando, pegando inclusive aqui, ó, esse espelhamento, ó, a gente teria alvo no 360, um pouco mais abaixo ainda, depois desse movimento cumprir primeiro alvo, pivotar. Então, é uma região ainda que a gente pode vir buscar, depois terceiro alvo na casa dos 5.200 em confluência aqui com essa 200 do diário.
E é isso, né, meu povo? Agradeço demais aí a audiência, que a gente faça um excelente início de semana, que amanhã aí você tenha excelentes tomadas de decisões. Vamos ver se a gente vai ter um dia volátil, porque hoje já foi um dia bastante direcional e volátil, né? Amanhã a gente tem possibilidade de entrar num processo mais corretivo desse movimento de hoje. Então não ter um dia tão direcional assim. Já fica aí como possível ponto de atenção para o pregão de amanhã. Não esquece de deixar o dedão no like aqui. Tamo junto e até amanhã.